parte da população cabo-verdiana vive em zonas rurais e existem comunidades onde nem sequer existe estrada de acesso a viaturas. E lá onde existe um caminho, nem sequer pode ser chamado de estrada devido às condições que apresentam, pois ciclicamente, durante a época das chuvas, esses caminhos ficam parcial ou totalmente intransitáveis. A situação é de tal monta preocupante que nos últimos tempos os autarcas têm unido as suas vozes à dos munícipes, apelando ao apoio não só do governo, mas sim da comunidade internacional, no sentido de apoiar no desencravamento. É que para desencravar o país rural vai ser preciso muito dinheiro e a maior parte dessas estradas são municipais. Cabo Verde é um país arquipelágico e a maior parte do seu território terrestre é constituída por zonas montanhosas. As ilhas de Santiago, Santo Antão, Fogo Bravo e São Nicolau são as mais montanhosas, com famílias a viverem nas localidades mais improváveis possíveis. Pois é, o cabo-verdiano rural é assim mesmo. Cioso da sua tradição de trabalhar a terra e criar o seu animal, é lá onde houver essa possibilidade, é lá que fixa sua residência e constitui sua família. Isso vem desde os primórdios dos descobrimentos destas ilhas. Se há muito tempo boa parte dos cabo-verdianos vivia em comunidades recônditas e percorria grandes distâncias para se chegar ao meio urbano, onde vendia os seus produtos e não se importava com os quilómetros percorridos em jornadas programadas, hoje não se pode dizer o mesmo. O meio rural enfrenta um grande processo de êxodo e um consequente aumento de pressão nas grandes cidades. Isso, em grande parte, se deve ao facto de as pessoas, principalmente os jovens, já não quererem mais viver no isolamento a que muitas comunidades são condenadas e não são poucas no país. Tempo de chuva, nunca tem estrada. Ali não tem só passagem. Como tempo de chuva já, se já dá casa de noite, é para carregar doente na costa, para levar a ponta, para levar a somada. O relevo montanhoso de alguns municípios propicia a que muita gente viva em zonas de difícil acesso, mas estão lá por variadíssimas razões, com destaque para o facto de que em outro centro urbano não poderão ou dificilmente vão ter casa própria, um terreno para cultivar ou um espaço para a criação de animais. Entretanto, muita gente tem abdicado dessa comunidade e se aventura para outras paragens, para estarem mais perto de um centro de saúde ou hospital, de uma escola para os filhos, mas não deixam de regressar, alguns diariamente até, para trabalhar nas suas propriedades, não importa a distância e as condições do caminho a percorrer. Sempre que está fazendo o caminho ali é a pé? Sim, sempre é a pé. Bora hoje, não sei, 5 horas da madrugada, para muito daquele quanto ele é o último lá. Para não pôr tigaceiro, para não vir antes de sol, para morrer caro, para ele catar. Caro que tempo a mão. Caro que tempo, para ele se mostrar, está ali, que tudo caro que também. E como é que isso também a pé? Para morrer caro que cadê? Para mostrar ali, que caro dá para lá. De Santo Antão a Brava, as situações são parecidas e as necessidades ganham nuances de acordo com a especificidade de cada região. É também durante a época das chuvas que os problemas ficam mais evidentes e vê-se claramente que há necessidade de um juntamão a nível nacional para desencravar o país. Mas é nessa época que outra coisa fica evidente, que é preciso apostar em prioridades e em construções mais sólidas para dar garantias de segurança às pessoas e ao próprio país. Quem vive em zonas montanhosas ou no leito das ribeiras enfrenta situações complicadas e perigosas no período das chuvas. Os desabamentos e a enxurrada danificam estradas ou caminhos de acesso a viaturas e não poucas vezes e por períodos muito prolongados, algumas comunidades ficam quase que totalmente isoladas, não fosse a tenacidade das pessoas em não se renderem perante as adversidades e para terem uma vida quase normal, percorrem diariamente, a pé, longas distâncias, principalmente estudantes. Não nunca pode ficar todo ano, hora que chega esse tempo ali, na mesma situação, só daquela maneira. E também não te destaca para mesmo no estudante que todo ano, ali não tem, é uma vergonha que todo ano, estudante entre picos até fica só resultado negativo. É uma vergonha, para eu ter metade de estudante que falta através de chegar cansaço, para o estudante tem que levantar dentro de 5 horas para preparar para a escola, outro dia está apanhando carro, ali na palha carga, outro dia está apanhando na ponte de tanque. E então, por isso, é um sofrimento grande. Eu não nada passa mal. A mim tudo anda sai antes, mas van lá, van visão ba somar tudo dia aquilo que me de noite lá que ele pouquinho dixe 9 horas
quem tinha a casa ainda perde noção de viver, ainda vai 10 anos cresce ainda vai dar uma hora em casa dentro junto com o restaurante, já a casa 9 horas o restaurante dará postura, cada postura. Não tem uns 4 professores que também que tem dando minha escola tudo ele de somar, que o professor só da passa uma ele cada chega na hora própria que estará no menino escola direito. No interior da Ilha de Santiago é possível confrontar-se com situações que preocupam as autoridades, mas é a população que vive na pele a demora em ver resultados. Desde 12 de mês de agosto, que chove e estrada pela primeira vez meu carro fica parado, me fica sem trabalho para morrer que tem estrada e mesmo meu condutor tem imposto de circulação que ainda paga imposto de circulação que tem estrada para circular, me separaram, tudo não tem que pagar. Falar das dificuldades de acesso nas zonas rurais da Ilha de Santiago é apenas um caso que não está isolado do todo nacional. O problema de acesso afeta grande parte da população destas ilhas. É preocupante, sobretudo porque tem povoados que, mesmo desencravados por algumas vias de acesso, é precário. Então, pronto, constantemente tem corte naquelas vias de acesso. E a população ainda continua com a mesma situação de praticamente bloqueio, digamos assim, ou encravado. Daí que é uma preocupação nossa e tudo câmaras municipais e também do governo, não é? No sentido de arranjar meios e adota que esses povoados do interior de melhor condições de acesso. O período chuvoso representa uma preocupação para famílias que vivem em zonas consideradas de risco e a preocupação estende-se também às autoridades municipais e nacionais. Tanto assim é que ciclicamente são apresentados os planos de emergência e o Serviço Nacional de Proteção Civil, em parceria com os serviços municipais, estão sempre em estado de alerta máxima para ajudar as populações e muitas vezes o socorro fica condicionado pelos acessos. Todos os envolvidos têm consciência que é preciso fazer alguma coisa, mas da parte da administração local faltam meios financeiros para arcar com os investimentos e vai-se remediando algumas situações com medidas paliativas e permitir que as pessoas tenham um mínimo de condições para se locomoverem. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel explica o processo levado a cabo por quase todas as câmaras municipais no sentido de ajudar as populações que são afetadas pelas chuvas, impedindo o acesso. João Duarte explica que não vale a pena estar a fazer intervenções no período chuvoso, porque podem ser medidas que não vão surtir o efeito desejado. Qual é a época em que fazemos as intervenções? É a partir do mês de novembro, período a partir do qual é menos provável que chova, porque fazendo uma intervenção nos meses de setembro ou outubro, estaremos possivelmente a deitar dinheiro fora na medida em que a qualquer momento poderá chover de novo. Diz a lei que as estradas municipais são da responsabilidade dos municípios, mas o que está para ser feito, o trabalho que é preciso efetuar para que o país rural entre de vez e sem problemas no anel rodoviário nacional, vai exigir uma conjugação de esforços. A resolução desta questão das vias de acesso permanentes terá que passar necessariamente por uma parceria, por um trabalho conjunto entre as câmaras municipais, no geral, em todo o Cabo Verde, e o governo, no sentido de se contemplar no próprio orçamento do Estado verbas para a finalização das estradas que são abertas pelos municípios. O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde tem a percepção do todo nacional. É um problema que afeta muitos municípios, mas defende também uma junção de esforços. Daí que é necessário um programa de investimento e pode ser feito no âmbito de mobilização de recursos nacionais para municípios e para fazer intervenção naquelas localidades. É claro que quando se trata de uma localidade dentro do município, a classificação é estrada municipal. Mas municípios que têm capacidade financeira, efetivamente, de fazer estradas de fundo. O que tem sido feito é mais abertura de estradas carroçáveis, através de máquina bulldozer ou uma retroescavadora, e o município tem, de certa forma, essa intervenção, no SAB, muito precária mesmo. É que tem, a maioria das vezes, que nem sequer é empedrado, é paliativo e precária mesmo, quer dizer, de curto prazo, porque todo ano é necessário fazer intervenção naquelas estradas.